me apresentava algum parente que eu não conhecia. Falava assim, vem cá, falava desse jeito, né? Carlos Henrique, vem cá. Deixa eu te apresentar uma prima sua, uma tia sua, um primo seu. E me mostrava alguém que eu não conhecia, que eu estava sendo criado aqui, mas nessas festas de família eu ia lá e conhecia. Gente da família. E eu me lembro disso sempre quando eu encontro gente que eu não conheço, em igreja, porque se o que me ligava aos meus parentes naquela ocasião era a linha de sangue, porque a gente tem o mesmo sangue, a gente é da mesma família, aqui é a mesma coisa. É pelo sangue de Cristo que eu e você somos da mesma família. Então, assim como minha mãe me apresentava lá dizendo, é seu primo, pode abraçar, como quem diz, está livre para amar, fica à vontade, está em casa. Hoje aqui a gente está se conhecendo e falando, é tudo parente, Carlos Henrique, olha aí, tudo filho de Jesus, comprado do mesmo sangue. E aí eu estava nervoso para pregar para vocês, já fiquei à vontade, estou em casa, na verdade. Eu sou um primo que você não conhecia, talvez um tio de alguns, não, tio não dá não. Eu sou primo. Privilégio demais, esse tema que vocês escolheram, essas palavras do Anderson aqui no começo, já dava para a oração da Isabela aqui depois do negócio aqui do louvor. Eu falei, gente, já falou a notícia toda, muita informação boa, tornar padrão, negócio, um tema ousado e difícil para a gente trabalhar, mas eu, como diz o goiano, eu pirei para vocês, achei o tema massa demais. E segundo o que me consta, o esquema é pegar esse verso que a gente leu, de Timóteo 4, 12 e 13, e debulhar ele no acampamento. E a turma foi convidando a turma que vai falar, e falando, nós vamos ser padrão, aí um fala na palavra, aí o outro fala na pureza, aí o outro fala, e assim por diante. Então acho que vai ser desafiador. E aí tinha o pré-acampamento, Davi, gente boa, falou assim, Carlitos, sobrou um aqui. Torna de padrão no procedimento. Dá para você falar no pré-acampamento? Falei, bora. Então esse é o tema que caiu para a gente tentar falar sobre ele essa noite, de torna de padrão e padrão no procedimento. E pensando aqui nessa passagem de Timóteo, vocês estão com a Bíblia aberta aí? Em 1 Timóteo capítulo 4, esses versinhos que a gente leu, 12 e 13, o meu então seria, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento. Era esse o desafio que eu tinha. Mas pensando aqui sobre o que a gente ia falar e conversar e orando a Deus, eu fui ler esse capítulo aqui e me lembrei de quando eu estudava essa passagem, de ver o verso 16. Vocês estão com o verso 16 aí? 1 Timóteo 4, verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. E esse verso 16, ele é meio que o resumão geral. Aqui é Paulo que está falando com Timóteo, ele fala um monte de coisas práticas para Timóteo, e aqui no final ele zipa e faz um resumo e sumariza. Fala, Timóteo, cuida de você, cuida dos ensinos, do que você ensina da doutrina, da palavra, fica firme nessas coisas, porque fazendo assim, você salva tanto a você quanto aos que te ouvem. Então eu queria mergulhar com você nesse último verso, pensando na gente, o desafio de ser padrão no procedimento, para a gente tentar tirar algumas aplicações aqui, para já esquentar o nosso esquema, que semana que vem tem acampamento de verdade. E eu gosto muito de uma frase do Dr. Martin Lloyd Jones, que foi pregar uma vez, gosto demais, e ele pedia a Deus que mandasse fogo. Ele falou assim, Deus manda fogo no púlpito. Era a oração dele antes de pregar. Eu gosto demais, eu li isso num livro, acho que dele, obviamente. E ele falou assim, manda fogo do céu. E ele dizia, por dois motivos. Manda fogo, porque o fogo ilumina. Então, esse é o meu pedido, minha oração diante de Deus. Eu falei, traz uma iluminação, uma luz, que a gente entenda o verso, como a Isabela orou aqui, de forma que a gente fala, dá para aplicar. Dá para botar em prática hoje à noite, na hora que eu for paquerar depois do abafa. Dá para aplicar, dá para fazer. Luz, para a gente entender a palavra. Deus pode ajudar a gente. E outra, porque o fogo, além de iluminar, ele esquenta. Então, de repente, a palavra de hoje, Deus pode usar, para além de iluminar, e de tirar uma notícia boa do versinho, a gente talvez tenha o coração aquecido.
ter um ânimo, uma coragem diferente, porque o verso vocês já sabem. Vocês estão cansados, a mocidade está cansada de ler esse texto. Todo mundo quer pregar nele para vocês. Então vamos tentar ver se Deus manda um fogo, como orou esse senhor, para ter luz na palavra e para ter um encorajamento para esquentar nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ler esse texto da palavra junto uma vez. A gente senta e tenta estudar. Todos juntos vamos ler. 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. 1, 2, 3 e já. Vamos orar mais uma vez. Deus, é a tua palavra, Pai. Chegou a hora que a gente prefere do culto. É a hora que o Senhor usa gente como a gente para trazer a notícia do teu evangelho. As tuas escrituras se levantando, apontando para Cristo e alguma coisa acontecer nesse sábado à noite, Deus. Toma conta e prepara os corações dos que ouvem e o meu que estou usando de obedecer para pregar o teu evangelho, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Queridos, o verso, ele deve ter muita informação que eu nem consigo captar. Então eu vou tentar chamar sua atenção para uma grande verdade, e eu gosto de identificar nesse verso pelo menos 3 grandes verdades, que é esse cuidado de ti mesmo, o cuidado da doutrina e o zelo com a perseverança que ele fala. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, você vai salvar tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então 3 grandes verdades, a gente não tem prazo para falar das 3. Vamos tentar falar sobre uma grande verdade, dar uma mergulhada nela, trazer uma lente de aumento, uma lupa e entrar nesse sentido da palavra para a gente tentar tirar uma aplicação. O começo do verso diz: tem cuidado de ti mesmo. Eu me lembro de visitar uma casa em Recife, quando um amigo daqui me convidou para ir pregar numa casa lá. Recife é muito mais antigo que Brasília, muito mais. Então tem lá casas velhas que a gente não tem aqui, aquelas casas antigas, históricas. E eu me lembro de entrar numa dessas casas e ver aqueles canos antigos enferrujados. Um cano enferrujado, ele compromete o sabor da água, não compromete? Canos sadios não comprometem o sabor da água. Um cano em bom estado, sem ferrugem, ele não atrapalha a água, ele é um canal de bênção para essa água. Esse verso começa a trazer luz, me parece, num cuidado de eu e você, com esses instrumentos na mão de Deus, se a gente quer ser padrão de alguma coisa, então a nossa vida tem que ser um cano sem ferrugem, um cano limpo, um cano sadio, um cano bom, porque senão a sua vida começa a comprometer a notícia do Evangelho. Porque através da sua vida, nós somos cartas vivas de Deus, é que a turma vai ver o que é ser crente e o que não é. E é engraçado notar que esses versinhos, e tem um primo desse versinho aqui que é em Tito, que fala a mesma coisa, para a gente ser padrão, e ele fala de outro jeito, mas a mesma coisa, ele fala dos fiéis, vocês notaram? No verso 12 e 13 que fala, vocês vão ser padrões dos fiéis. Então para ser padrão fora, já está difícil, porque eu e você a gente desliza, a coisa está feia. Ser padrão dentro, você é mais crente que outros crentes? Melhor nem perguntar, né? Cuida de você mesmo, o cuidado de você mesmo. Esse primeiro cuidado, então, é um grande desafio para mim e para vocês, é o desafio pessoal. Porque você ter cuidado de ti mesmo, esse versinho foi Paulo falando para Timóteo, e você e eu sabemos que as escrituras são inspiradas por Deus, isso é a palavra de Deus. Então Paulo falou para Timóteo, mas essa notícia para Timóteo foi notícia para Lutero, foi notícia para Spurgeon, foi notícia para outros reformadores, talvez para Simon, que plantou nossa igrejinha aqui no Brasil, foi notícia para os seus pais, foi notícia talvez para os seus avós, se eles foram crentes. Ela é notícia para mim e para você. E está falando, tem cuidado de ti mesmo. Eu e você. E ti mesmo é a nossa vida. É quem a gente é. E quem a gente é complicado até de explicar. Se eu perguntasse para você, quem é você? Você não dá conta de me explicar. Você vai falar, eu sou tipo, eu faço isso. Você não dá conta de explicar quem é você. Então é super desafiador. Toma cuidado de ti mesmo. Primeiro, é o que o versinho começa falando. Mas se a gente for olhar para essa palavra, esse começo desse versinho, que diz, tem cuidado de ti mesmo.
o sentido desse verso, desse cuidado. Quem já foi em Ouro Preto? Ouro Preto é bom. Bom também. Em Ouro Preto, eu visitei lá umas fábricas da turma que trabalhava com pedra preciosa. É uns caras que tem uma água vindo assim na pedra, que vai molhando ela e ele vai limando a pedra numa água, e ele traz uma lupa aqui do lado assim, uma luz acesa ligada, ele vai trabalhando na pedra para poder ir tirando o defeito dela e deixá-la bonitinha, limpa. Então ele olha com lupa, com luz, e trabalhando, lavando com água ali, para ver a pedra e deixar ela como ela é. Aquela mesma análise que aqueles caras fazem para tarimbar uma pedra preciosa, é o mesmo sentido dessa palavrinha. Quando fala, tem cuidado de ti mesmo, está chamando Deus um holofote para botar dentro ou em cima do seu coração e ver como é que está a coisa aí dentro. Analisar no detalhe, na minúcia. O mesmo sentido dessa palavra, dessa análise de joia, com essa lente de aumento, com cuidado, que tem alguma coisa, é aquela que a gente via em desenho animado, ou no passado, quando alguém pagava com uma moeda, e você não sabia se aquela moeda era de verdade, o que ele fazia? Dava uma mordida na moeda, para ver se era de verdade. Você está como se fosse peneirando aquele negócio, olhando a joia, traz a luz, traz a lupa, para ver como é que ela está de verdade, o que é a pedra ali dentro mesmo. Você está testando o material no dente, para ver se é moeda, se é ouro de verdade. Esse é o sentido da palavra, um cuidado, um olhar minucioso para ver como é que está a sua vida de verdade, o cara pálida. Quando ninguém está vendo, o seu coração está sujão mesmo. E aquele pecado, você anda agarrado com ele, enraizado. Vamos trazer uma luz, vamos olhar agora, eu e você de verdade. É esse o sentido do verso. Eu trabalhei em banco, na Caixa Econômica. Quando chegava muito dinheiro, e eu só vi muito dinheiro no banco, era dos outros, nunca foi meu. Mas quando chegava muito dinheiro, o que faz? É aquela contagem, que você não dá tempo nem para molhar o dedo, você tem que contar, pá, pá, pá. Mas dinheiro é perigoso contar. Porque aquelas notas novas, que também vem pouco no meu bolso, elas grudam uma na outra, de 100, aquele negócio exorbitante, espetáculo. Aquilo cola uma na outra, se você for contar, quando vê, você perdeu um dinheiro. E como não é seu, é do banco, e você estava contando, ele fala, tem que pagar. Aquele mesmo cuidado é tipo, peraí, eu estou contando, fala comigo não, que eu estou contando aqui. Peraí, 1, 2, 3, esse é o sentido da palavra. Tem cuidado de ti mesmo. Entra na sua vida, no detalhe, e vê como é que está. Eu vou perguntar para vocês, está tudo bem? Se botar uma lente de aumento aí, no quarto escuro, quando ninguém está vendo, aqueles pensamentos, o negócio aqui da cabeça que você pensa, aquele ódio que você tem, se o outro soubesse que você está com ódio dele, é esse o sentido. Para você passear para aquelas gavetas que ninguém abre e chamar luz lá e lente de aumento e ver, por que está sujo aqui? Vai ficar até quando essa sujeira? Quando que você vai limpar esse coração seu? Tem cuidado de ti mesmo. Esse é esse sentido da palavra. E o ti mesmo, como a gente falou, é a nossa vida. E vida é difícil de explicar. A vida é um monte de coisa junto. Quando fala ser padrão, torna-te padrão no procedimento, procedimento a gente lembra de conduta, o que a gente faz. E o que a gente faz vai identificando quem a gente é. Se você é cortês, a pessoa fala, é um rapaz de uma cortesia, é fenomenal, ele é super educado. Agora, se você é bruto, grosso, vai falar também. Então, o seu procedimento vai apontando quem você é. Então, é difícil demais pensar na nossa vida. Só que a Bíblia é nota 10 e ela dá dicas para a gente. Tá bom, Carlos, eu estou entendendo. Então, ter cuidado, esse cuidado que está revelando aqui. Eu já estou ficando sem graça, porque está mostrando tudo aqui por dentro, quem que eu sou. Essa luz está mostrando meus defeitos todos. O que eu faço? Tem que cuidar de ti mesmo. Quem que é o ti mesmo? Essa palavra está falando com você. Quem é você? A Bíblia nos ajuda. Vocês devem se lembrar uma passagem de Lucas 2,52, vocês sabem, era de cabeça, que falava que Jesus crescia em... Foi muito ruim, foi? Jesus crescia em... Jesus, que foi gente como a gente, crescia em sabedoria, estatura e graça. Mostra pra gente, pelo menos, as 3 grandes áreas que eu e você, a gente sabe que faz a nossa vida. Quais são as áreas que fazem a nossa vida? Não é a física, não é emocional, não é espiritual. Não são essas áreas que é a gente,
que nos define? Não é isso que é feito na nossa vida? Tem vida sem físico. Vem o Carlos pregar aqui, vem só uma voz, não tem corpo físico. Então, senhores, eu sou a voz do presbítero Carlos. Não tem, físico faz parte. Emocional, quem é casado sabe, com a mulher emocional dela, o negócio do TPM, aquilo acaba com a casa. Aquilo é um perigo. Não é lá em casa, estou falando exemplo da casa dos outros. Emocional. E o espiritual? Quando a gente está pecadorzão, que está chateado, aquele negócio, que eu não queria pecar e estou pecando, você fica desanimado, você fala, esse negócio, está difícil ser crente. Você fica frouxo, o pessoal chama você para tocar, você fala, não vou tocar não, eu estou ocupado nesse dia. Você está pecador. O espiritual. Então é tudo meio que amarrado, e isso é o ti mesmo. Tem cuidado, desse jeito que a gente entendeu, de ti mesmo. Nessas três grandes áreas, né, eu chamei de física, emocional e espiritual, porque elas todas têm a ver com você e influenciam. Todas elas. Então não tem jeito. A primeira que a gente poderia falar, por exemplo, é a física. E a física, para crente, é a mais, como é que fala? Subestimada. É a mais subestimada. Porque crente parece que o crente bom é o crente espiritual. Só que McCheyne, que foi um pastorzão da escocês, Robert Murray McCheyne, ele falou um negócio que mexe comigo demais. E como conselheiro de missionários, várias vezes eu tenho que lembrá-los disso. Ele falou uma frase assim: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu não cuidei do cavalo, eu não posso levar mais a mensagem. O que ele quis dizer com isso? A cena que ele pintou é de talvez um carteiro, alguém naquele tempo que pegava um cavalo e tinha uma mensagem para entregar, uma carta, um pergaminho, e ele ia a galope entregar aquela mensagem. Mas se o cavalo não está bem, está doente, está pangaré, está sem fome, está mal, ele não pode levar a mensagem. Só que ele falou isso comparando com a própria vida. Olha o cavalo aqui. Ele quis dizer, eu não cuidou do corpo dele, ele morreu novinho, 29 anos, se eu não me engano. 29 anos. Então ele disse, Deus me deu uma mensagem, o evangelho, e um cavalo. Eu não cuidei do cavalo, eu não posso mais levar a mensagem. Se o físico não está bom, você não tem como entregar o evangelho. Então não tem essa de subestimar o físico e superestimar o espiritual. Cada um tem seu lugar. Porque se eu não estou aqui, se não tenho voz, há poucos dias, vocês viram tocando aqui no louvor, o Rubem. O pai dele é pastor, lá no Nordeste. Um pastor querido, que eu sempre tenho contato com ele. O Rubem me falou ontem, falou assim, papai está sem voz. Ele foi pregar, foi visitar minha irmã, era para pregar no aniversário de não sei quem, alguma coisa, ele estava sem voz. Ele não pregou. Não tinha como pregar. Sem voz não prega. Voz não é físico. Não é tomar o gengibre lá, o negócio, o própolis, o mel, o limão, que trem que a mãe dá, horroroso. Aí não melhora a voz. Não é físico e não entrega a mensagem, não prega. Pastorzão Rosta, tanto que grita, o nosso pastor Rosta, vocês já viram, tanto que grita, tira a voz do homem. Mas irmãos, não dá, aquela hora que ele empolga ali, que ele vai gritar, tem que ter voz. O físico, então, ele pode não parecer importante, só que ele é. E vocês são lindos, né? Nessa fase o físico está espetacular. Alguns não, né? Vão trabalhar na imagem. A coisa está feia. Mas é importante. Parece brincadeira, mas nesse cuidado de ti mesmo, essa parte física tem que ter cuidado. O que manda para dentro? A gente só come porcaria. A gente gosta de uma porcaria. Eu vou para os Estados Unidos agora, eu só comi porcaria. Tinha salada, eu vou comer salada nos Estados Unidos? A daqui, a ruim é de lá, não tem nem gosto. Vou ter que botar molho barbecue na salada. Ainda na mesma, come logo um negócio com molho barbecue. O físico, então, o que você faz com esse corpo aí? Tem que comer coisa certa para ficar legal, para se sentir bem. Tem que pagar 10, mais do que para ter um peito, para você estar... Eu acho que foi um mote que eu ouvi da Escola de Educação Física lá na Católica. Ser saudável para servir melhor. Gostei demais. A gente tem que estar com esse cavalo sadio para pregar mais à vontade. Para não comer 13 barras de chocolate e estar com enxaqueca, porque... Ou um piriri, né? Porque 13 barras de chocolate. E você não dá conta de fazer o negócio. O físico tem tudo a ver. E outra, e o mais importante, o físico. A gente tem mania de falar, sabe o quê? O meu corpo. Quem falou que é seu? Se você é crente, chamado por Deus, salvo pelo sangue de Cristo, aquele preço, eu vou ler para você aqui, versinho da palavra. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo?
conhece esse verso, né, gente? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, perdeu o corpo agora. Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Cuida de ti mesmo, na minúcia, no detalhe, em 3 grandes áreas. A primeira é a física, que a gente não dá importância, ou dá muita importância nessa fase. Tem que ter essa importância sem pirar, porque o versinho fala que o exercício físico de pouco adianta, a piedade é mais valorosa do que isso. Então ele bota na balança aquele, como é que fala? Um bom senso. Mas esse corpo, ele é instrumento, ele não é seu. Se você achar que era seu, errou. Ele não é seu. O dono está mandando cuidar. Tem dono. Isso não está aqui para te servir. Não é para pegar gatinhas. Até funciona. Mas isso é para servir, para glorificar Deus no seu corpo. É o que a palavra diz. Vamos para o emocional. O emocional é o mais difícil de todos. Eu tenho dificuldade, tá, de tentar explicar para vocês. Porque se o físico que a gente pega já parece que não está na Bíblia falar que cuidar do corpo é importante, o emocional é imaterial. Imaterial você não pega, você não segura. Como é que fala do negócio que não tem cor, que não tem forma? Mas qual a importância do emocional? A gente não fez a brincadeira aqui com a pessoa que é emocional pirado, ela não dá trabalho? O emocional abalado? Não é assim? Várias vezes eu ouvi uma história há poucos dias e algumas vezes eu escuto de crises que a pessoa está vivendo na vida prática, afeto emocional, ela chega a dar uma tremura, um negócio, baixa no hospital e o médico fala, você não tem nada, você não tem nada, é emocional, está ansioso, tem alguma coisa do emocional que faz todo o sistema colapsar. O emocional, ouvindo um pregador da linha dos puritanos, vivo, que gosta muito de estudar, Perkins e outros, chama Stephen Yulle, ele esteve em Recife falando num congresso de aconselhamento, ele diz que essa parte emocional tem 3 grandes desafios que a gente deveria prestar atenção. As nossas afeições, do que o nosso coração gosta, as nossas sensações, o que a gente gosta de ouvir, o que volta para a gente, o feedback que é gostoso, que a gente acha bom, e quais são as nossas motivações. Então ele fala das afeições, está vendo como é tudo coisa que parece que é a mesma coisa? Afeições, sensações e motivações, tentando trazer para um jeito mais perto, nessa área emocional. O missionário Ronaldo Lidório já citou algumas vezes, eu acho que ajuda a gente, nas afeições, do que a gente gosta, o que nos dá prazer. O Anderson falou no comecinho aqui, que a gente vive na sociedade um tempo pirado, a coisa está fragmentada, ele falou, está tudo meio que estranho. As afeições hoje do nosso tempo, a regra que gere o mundo é o hedonismo. O hedonismo é uma palavrinha difícil de falar, mas que quer dizer você ser movido pelo que te dá prazer. Se dá prazer, eu faço. E pecar dá muito prazer. O perigo dessas emoções, você ser envolvido por esse negócio que você fala, o meu coração. Eu gosto, sem perceber, você está conversando com um jeito do mundo que te empurra a fazer coisas erradas. O hedonismo é isso, ser movido pelo que te dá prazer. Mas não é o que te dá prazer que é a regra, é a palavra. Se a gente fosse pensar nas sensações, essas coisas que a gente gosta e que volta, o mesmo missionário Ronaldo fala do narcisismo. Esse você já conhece, essa palavra. Que é o Narciso, que foi olhar a imagem dele, ele era louco na imagem dele, e ele cai bebido na própria imagem, parece que morre. Acho que a história é assim. O narcisismo é, não basta você ser bonito, você quer ser reconhecido como bonito. Você quer ser belo, essas são as coisas que passam pelo seu emocional, você quer ser belo, isso passa pelo temor de homens, você quer ser reconhecido, e, como eu falei, você quer ser reconhecido como belo. Se essas sementinhas de emoções entram no seu coração, o sistema colapsa. Você começa a abandonar a Bíblia e ser motivado por emoções que vão te levar para o fundo do poço. Isso não é o jeito da Bíblia. Cuidado com essas partes emocionais. A última que a gente citou aqui das motivações, um outro erro super corriqueiro, é o triunfalismo. Que também já é fácil de entender. Se o hedonismo estava difícil, a gente entendeu, ser movido pelo prazer. O narcisismo, eu quero ser bonito e quero ser reconhecido como bonito. Não basta eu sair na foto, tem que, é tipo like.
Tem que ter like. Se não tem, tá vendo como a gente é? Das motivações é o triunfalismo. O triunfalismo é mais fácil de entender. Lembra de triunfo. E triunfo é você ter sucesso. Então é você ser movido por resultados. Se você não tem resultado, você não fica feliz. Emoções. Se não tem resultado bom, se você não passou no concurso legal, você não fica feliz, você é movido pelo triunfalismo. Essa é a ideia do nosso tempo. Se dá resultado, isso é antigo, tá? Se dá resultado, você fica feliz. Se não dá, você fica triste. Você bota um saco na cabeça e fala, eu sou patinho feio, não vou casar nunca. Não passo no concurso de pedir menina em casamento, o que eu faço? Triunfalismo. Triunfalismo, achar que é movido por resultado. Os nossos irmãos da fé voltaram falando, você precisa saber. A gente saiu falando e tem demônio se submetendo a gente fala, sai, ele sai, o negócio está dando certo. Eles voltaram animados, falando. Aí o que falam para ele? Ele falou, rapaz, não fica preocupado com isso, com os resultados. Fica preocupado se o senhor não está rolado no livro da vida, se você é salvo ou não. Está entendendo? As emoções que começam a moldar a sua vida nesse mundo que a gente vive, que está tudo errado. Influencia. Tem cuidado dessas coisas. É gostoso a gente parar um pouquinho aqui nesse sábado para poder falar disso. Talvez a gente nunca pensou nisso. A gente não pediu luz e fogo? Talvez está mexendo na sua cabecinha, ó. Será que eu sou movido por essas coisas? Emoções, negócio difícil de explicar. Até aqui tudo bem? Então vamos para a última, que é a que pode influenciar muito mais, que é a espiritual. A espiritual, eu tenho uma frase que é a minha frase agora dos últimos dias, que é do Robert Murray McCheyne também. Ele falou, o que de melhor você pode oferecer às pessoas é a sua santidade pessoal. O que de melhor você pode oferecer às pessoas é a sua santidade pessoal. Se você for um jovem santo, você é padrão. Agora luta para ser santo. E tem essa, quando você começa a querer ser santo, Deus começa a te mostrar o volume de pecado que tem aí dentro. Aí a lupa cresce, aí a luz acende. Só que o espiritual é isso. É a gente como... Eu vou falar que eu sou jovem também, porque Timóteo acho que estava entre os 30 e 40 aqui, e está falando de mocidade para ele, tá? Eu estou com 37. Então, a gente que é jovem, ter essa motivação. Agora, nessa terceira área, espiritual, a gente quer ser santo. Se você não animar a ser santo, você não vai atrás de ser santo. Você tem que querer ser santo. Senão você não vai perseguir santidade. Essa santidade, se a gente ler em 1 Pedro 1,6, 1,16, eu vou ler para vocês, não precisa abrir. Até porque vocês sabem de cabeça. Diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Você, e cada um de vocês aqui, é um ser humano, não é? Até que você prova o contrário. Ser humano. Tem alguma hora do dia ou da vida que você não é humano? Você acorda ser humano, você almoça ser humano, tem gente que come igual porco, mas é ser humano. Você trabalha ser humano, tem gente que trabalha como um cavalo, mas é ser humano. Você vive e vai dormir como ser humano. Ser humano, então, é você. Esse ser, então, é o tempo todo. Não tem nenhum segundo da sua vida que você deixa de ser humano. Não é verdade? A gente é ser humano. Sabe o que o versinho está dizendo? Sede santos. Quando ele fala para ser santo, o que ele está querendo dizer? Todas as áreas da sua vida. Não tem nenhum segundo da sua vida que você não seja santo. Estou falando do espiritual. Aqui é checkmate de novo. Porque a gente é bom para ser santo nesses lugares de ser santo, de ser crente. Mas quando vai ficando em outras áreas, parece que a gente deixa de ser humano, no caso ser santo, e passa a ser um bicho, mundano. É Ronaldo que cita um filósofo cristão, que eu gosto demais também, que fala que eu e você, a gente é bom para fazer máscara. Eu e você, a gente é especialista em fazer máscara. E ele fala de 3 grandes projetos. O primeiro é você fazer máscaras mal feitas, mal pintadas, mal cortadas, mas que parecem alguma coisa. E quem vê de longe, pensa que você é quem você não é. Por exemplo, você fez uma máscara aqui de um bicho, de uma zebra, de um negócio. Quem passa de longe lá da rua, que não me conhece, e vê de longe, fala, tem uma zebra dentro da igreja? Por causa da máscara. A máscara mal feita, esse primeiro projeto que eu e você a gente faz, ela engana os que não estão perto de você.
Então, gente que não te conhece de verdade, começa a acreditar que você é uma coisa que você sabe que você não é. Porque você fez uma máscara e ela está enganando, que a função da máscara é essa, enganar e esconder. Então você fez essa máscara, quem não te conhece tão bem, acha que você é santo, mas você não é. Você sabe que você não é. Basta fechar a porta do seu quarto. Basta fazer alguma coisa que você reage, que a gente é bom para agir, igual santo, mas reagir é a hora que mostra quem a gente é. Esse primeiro projeto são essas máscaras que enganam os de longe, porque a gente não é santo em todas as áreas. Diz esse filósofo que o segundo projeto é a gente pegar a máscara e dar uma melhorada nela, no detalhe, para poder enganar agora não os de longe, mas os de perto. Então, às vezes, você começa a ter uma máscara de santo, de gente que é, essa grande área espiritual que a gente está falando, e você pode começar a enganar gente de perto, porque ela está tão bem feita no detalhe, que começa a enganar. Aí pode ser a esposinha que dorme com você, pode ser os pais e a mãe que moram na mesma casa, pode ser um irmão, pode ser os amigos que você convive. Eles acham que vai ali um santo. Mentira! Eles não estão vendo você, eles estão vendo uma máscara que você fez. Porque o ser santo é toda hora, é sem máscara, é de verdade, 24 horas por dia, em todas as ocasiões. Quando te convidam para coisas erradas, quando você reage, quando você faz um negócio, quando você namora com a sua namorada. Como é que está o namoro? Mascarado. Você engana os de longe, você começa a enganar os de perto, fica brincando com a igreja, de viver uma vida de pecado e vir aqui na igreja mascarado. Enganos de longe, enganos de perto. O terceiro e mais perigoso, o mais nojento dos projetos é quando você faz as máscaras do auto-engano. Aí você começa a achar que você é crente, é desse jeito que você vive. Todo mundo peca, Carlos. Todo mundo é sujo. Mascarado. Isso não é ser crente. Tira essa máscara. Nessa grande área espiritual, Deus está te chamando para ser santo de verdade. Para de enganar. Você não quer ser padrão? Ou esse vai ser mais um tema de acampamento? Vai ficar na história a foto, a piscina, a brincadeira à noite temática. A área espiritual do cuida de ti mesmo, ela impacta explosivamente todas as outras. Porque se você for santo, obviamente você vai entender, você vai cuidar do seu corpo, você vai parar de maltratar o tempo do Espírito Santo. Se você for santo, você estabiliza as suas emoções, você não é influenciado por essas coisas do mundo, você muda o jeito. A área espiritual é a mais importante de todas as áreas, mas sem máscara. Porque o desafio do espiritual é eu e você, a gente ser santo, mas ser, a palavra que o Espírito inspirou aqui, é ser de santos. E ser é toda hora, em todo lugar, em todo segundo, não tem como não ser. Agora, se você não tiver o desejo de ser santo, você nunca vai ser. Na prática, dessa parte espiritual que eu tenho como a mais importante, tem as coisas práticas que a gente tem que fazer, e eu e você, a gente sabe disso. Por que a gente não faz? Eu não sei. Só Cristo, quando voltar, que Ele vai fazer alguma coisa para a gente entender. Mas na parte prática, uma coisa que eu e você, a gente tem que fazer sério, de verdade, solenemente, é orar. A gente não ora. Eu tive o privilégio com a Ananda, de antes de mudar para Israel para morar lá, passar pelo Egito. Perto daquela crise que estava tendo lá, a gente visitou o museu e a gente conseguiu um guia que falava um português quebrado para nos explicar a cidade do Cairo e o Museu do Cairo. O cara chegou para nos atender falando português com a marca na testa. E eu comecei a notar que aquela marca na testa, tinha na testa de alguns outros, uma mancha escura. E depois, durante o dia, eu fui entender, porque ele parava 5 vezes no dia, ajoelhava. Onde a gente estava, do lado do Rio Jordão, dentro da pirâmide, em qualquer lugar ele parava, encostava a testa no chão, não sei quantas vezes virado para Meca. 5 vezes ao dia. Um camarada que adora um Deus que nunca existiu, que lê um livro que não é a voz de Deus, que explode gente pensando que vai para o paraíso, vai ficar com 300 virgens. Ele ora 5 vezes por dia. Quantas vezes a gente ora? Solenemente. A gente tem essa oração pipoca, que você está dirigindo, você vai falando, vai perdoando, Deus vai salvando, fechei outra aqui, peguei o acostamento, foi mal Jesus. 5 vezes por dia, o cara tem a testa marcada. Você tem o coração marcado por uma vida de oração? Você cola em Daniel, que apelou, abriu a janela e falou, deixa eu me pegar, eu vou orar 3 vezes ao dia. A gente não ora.
nessa área espiritual, para ser patrão, para cuidar da sua vida de verdade, cuida de ti mesmo, falando dessas três grandes áreas, na espiritual, um jeito de começar a batalhar para ser padrão é orar de verdade. Cria uma estratégia, um jeito aí, um relógio para despertar, um iPhone dos infernos, para tocar 5 vezes, e você lembrar, ir para o banheiro do escritório do seu trabalho e orar. Mas tem que orar. Quantas vezes o pastor pega para a gente orar? Orar. Precisa alguém te dizer, tanto que a oração é uma bênção, se Jesus orou. Oração, outra coisa que você sabe como eu, que a gente tem que fazer, é ler a palavra. Por que a gente não lê a palavra? Por que a gente não decorou esses versinhos que vão ser tema aqui do nosso acampamento? A gente não sabe nem a sequência das palavras. Primeiro pureza, primeiro procedimento, primeira palavra. O que é? A gente não conhece a palavra. Eu acabei de visitar os pastores agora, nessa viagem missionária que eu fiz nos Estados Unidos. Um deles, alguns da nossa igreja conheceu, que é o pastor Bill Timpton. O cara, um homem de Deus, o cara crente. Aí eu fico perguntando, toda vez que eu encontro com ele, pastor Bill, o que você está fazendo? O que você está lendo? O que você está estudando? Qual o tema? Ele falou assim, eu estou lendo a Bíblia e procurando nela todos os símbolos. Todos os símbolos. Eu falei, em Apocalipse então só vai grifar tudo, né? Ele está procurando todos os símbolos na Bíblia. A mãezinha do Beto, meu melhor amigo, chapa aqui da igreja, mudou daqui, o Beto, irmão do Luciano, a dona Perolina, foi escrever um livro que ela leu a Bíblia marcando todos os nomes de Deus. Ela me falou, ela falou assim, Carlos, eu não peguei uma pesquisa na internet não, eu fui lendo a Bíblia e vendo todos os nomes de Deus da Bíblia e fui marcando. Lê a Bíblia, cria uma estratégia para a sua cabeça, porque você não lê a Bíblia, cria um exercício, um negócio que te estimule para ler a Bíblia. Eu vou marcar todos os símbolos da Bíblia. Eu vou ver todos os nomes que Deus dá para Ele mesmo. Escolhe um jeito para você ler a Bíblia, cria para você vencer essa letargia e você lê. Quero ver os atributos de Deus na Bíblia. Vamos lá, pá! E grifa. Mas tem que ler. Nessa parte espiritual, tem que orar e tem que ler. Não é verdade? Posso perguntar? Está orando? Está lendo? Tipo, estou. Leia o negócio, a Bíblia, e orar. Uma coisa que eu acho super importante também, nessa área espiritual, é você ter comunhão, é você não deixar de congregar, é você vir aqui como você veio, é você ir na reunião da mocidade lá da sua igreja, é você estar no culto de domingo, se der conta no culto de quarta-feira, você está junto, ajuda a vida espiritual. Quem inventou isso foi Deus, foi Ele que falou, não fica sozinho, não deixa de congregar, não é bom, você vem no culto, você celebra a Santa Ceia, isso tudo ajuda a sua espiritualidade, você vai lembrando o Evangelho, você está escutando a pregação, a fé vem pela pregação, a palavra vem no dia certo, bate naquele pecado seu, você fala, bateu de novo, dá para deixar, não deixar de congregar. Tem um versinho que eu adoro de Provérbios 27, 17, que diz, como o ferro afia o ferro, assim o irmão é o seu amigo. Você tem que ter, vou dar uma dica, um melhor amigo crente, mais sábio e mais santo que você. Não pode andar com aqueles mala, na crente tem uns mala na igreja, tem uns mala, os caras falam que são crentes, só te levam para roubada. Você tem que ter comunhão, mas você tem que ter comunhão, gente que puxa para cima. E essas amizades fracas, dá um perdido nos caras. Deleta do WhatsApp, some, bloqueia. Fala que perdeu, não deu mais a conta. E cola e acha um amigo, um melhor amigo, uma pessoa, uma melhor amiga, mais santa, mais sábia, mais crente que você. Porque ela te puxa para cima, o negócio vai dar certo. Até aqui estamos juntos? Eu tenho que fechar esse negócio aqui ainda. Eu vou falar para vocês por que a gente tem que cuidar de nós mesmos. O primeiro, nós falamos então do cuidado da gente mesmo. É o cuidado, olhar na minúcia, nossa vida, nossa história. O ti mesmo somos nós, a nossa vida é feita dessas três grandes áreas, do físico, emocional e espiritual. Conversamos um pouco sobre ela. Por que a gente tem que ser patrão? Por que a gente tem que cuidar da nossa vida? Uma verdade está claríssima no verso e duas que são, por dedução óbvia. A primeira é que é a prioridade. Cuidar da gente é a prioridade. Se você ler o versinho, a Bíblia devia estar aberta, diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e depois ele continua tudo. Ele falou para ter cuidado de ti mesmo antes de falar da doutrina. E essa palavra é importantíssima. No ensino é a Bíblia. Ele fala, tem que cuidar de ti mesmo. Antes de falar da doutrina. Isso é tudo confirmado na palavra, que se a gente ler depois aquela passagem de Atos, eu acho que eu anotei aqui, não anotei aqui, 20 e 28, fala assim, atender por vós, está falando dos pastores, e o rebanho.
Falou para cuidar deles antes de cuidar do rebanho. Pastor que não está bem, não dá conta de cuidar bem do rebanho. O versinho está confirmando isso aqui. Por que a gente tem que cuidar da gente? Porque é prioridade. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Falou primeiro de cuidar de você mesmo, depois da doutrina. Quando falou para os pastores, falou atender por vós e pelo rebanho. Quando falou para os presbíteros em Atos, que chamou os diáconos no canto, falou assim, os presbíteros vão cuidar da oração e da palavra. Oração primeiro do que a palavra. Essa Bíblia ela não é toda inspirada por Deus? Não tem um verso que fala que dela a gente não mexe nem um milho, nem um tio? Que ela é toda assim? Eu não posso mexer nela? Então essa ordem foi desenhada por Deus para ser assim. Tem uma prioridade. Cuidar de você. Por que você vai cuidar? Porque é uma prioridade. A Bíblia toda garante que é isso. A ordem importa. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Um outro motivo óbvio, além de ser prioridade, é a integridade. Integridade é consistência. É você não ficar falando coisa que você não faz. Porque a gente é bom nisso. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Eu já ouvi história de pai, que o pai não é crente, mas fala para a mãe, não leva os meninos para a igreja. É bom levar, é bom crescer na igreja. Mas ele mesmo não vai. Falta integridade. Se esse negócio é bom para os meninos, por que não é para o pai? Vamos também, pai. Integridade. Eu ouvi agora lá nos Estados Unidos um pai americano abrindo o coração para mim no final de um culto, eu lutando para entender aquele inglês, eu sou podre em inglês, e ouvindo aquele inglês daquele cara, eu consegui entender alguma coisa, confirmei se eu entendi certo. Ele falando o seguinte, a pior coisa que tem é você ver, quando você está criando seus filhos, aí você vê o seu filho começando a te imitar, fazendo um pecado que você tem. Aí você vê e fala assim, ele está me imitando, é o meu pecado na vida dele, igualzinho eu faço. Enquanto era só seu, você não vê. Na hora que o menino seu está crescendo, ele começa a responder, ele não fala por favor, não fala obrigado, começa a mandar, você percebe que você fala assim com a sua esposa. E o cara abrindo o coração para mim, eu sei lá o que eu quero falar para ele. É quando você não tem integridade. Você fala coisas que você não faz. Então você vai cuidar de ti mesmo, porque a gente quer ser padrão. É óbvio, o padrão é você. Se você não é, como que você vai inspirar o outro para ser? Um nutricionista que come mal, eu não vou nele. Gordo, eu não vou. Um médico que me atende fumando, pode entrar, estou tranquilo aí, vou só a cabeça aí. Não vou. Ele tem que me ajudar, não tem que atrapalhar. Integridade é isso. É outra frase de Machen que fala que o nosso testemunho, o nosso estilo de vida, devia ficar mais fácil entender o Evangelho. A sua vida, tornar padrão, quando você tem cuidado dela, você tem que ter uma vida de tal forma que quem olha para a sua vida acha mais fácil entender o Evangelho, porque ele está olhando para a sua vida. E a nossa vida muitas vezes não é assim. A gente sabe disso. Integridade, viver o que prega. Olha o versículo que eu anotei aqui, ó. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Integridade. Coríntios 9:27 diz assim, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu ouvi uma história uma vez, foi muito joia. Um cara tinha contratado uma moçada para trabalhar na lavoura. E os caras estavam trabalhando na lavoura. E quando o dono da roça chegou para ver os trabalhadores, alguns pularam da sombra da árvore, pegaram a enxada e começaram a trabalhar. Porque o dono da roça chegou. E um ficou deitadão, comendo a marmita dele. O proprietário chegou, encostou no deitadão e falou assim, você não vai trabalhar não? Ele falou assim, eu estou tranquilo. Eu estava trabalhando até agora e parei aqui para comer, daqui a pouco eu volto. Ele tinha paz, ele era íntegro, ele não estava fazendo fake, ele não estava fazendo para aparecer. Os outros malas estavam tudo deitado e trabalhavam na frente do chefe. Integridade é isso, é você dormir sem ninguém te acusar, é jogar para a plateia de um espectador só, para Deus, não importa o que o mundo espera de você, você vive a palavra, integridade, e sua vida anuncia do Evangelho. É preciso ser íntegro. Spurgeon falou assim, o coração, a boca e a mão do obreiro devem concordar entre si. A vida e o que a gente fala tem conexão, senão ninguém vai acreditar nesse negócio. O último motivo, para a gente terminar, de por que cuidar de ti mesmo, além de ser uma prioridade, além de ser
por integridade, é porque é referência. Quem sabe aqui o que é benchmarking? Benchmark, a turma da escola, da faculdade já leu essa palavra, benchmarking. Benchmarking é o que algumas empresas fazem. Por exemplo, uma empresa, ela quer lançar um novo cartão de crédito. O que ela faz? Ela dá uma olhada em como é que são os cartões de crédito para ela se posicionar no mercado. A turma vai olhar para mim, para você, para ver o que é ser crente de verdade. Sua vida é padrão? Ou quem olhar desanima? Já fizeram natação? Eu gostava muito de fazer natação. Não tem aquela fita preta no fundo da piscina? Para que é aquilo? Tem gente que sabe, né? A gente não sabe. Aquela fita preta é para direcionar. Porque o cara está nadando aqui, se fosse tudo azul, ele começava na asa sul, terminava na asa norte. A fita preta marca onde o cara vai aqui, ó, é a referência dele. Ele vem na fita preta. Quando chega lá não tem um T, tá falando que vai acabar, senão ele bate a cabeça. Aí ele vê que a fita preta tem um T, acabou, é a hora da virada olímpica, partiu natação. Referência. Quando é de costa, eles botam uma bandeirinha aqui em cima, que é a hora do cara da costa virar e fazer a volta. Referência. Eu tive o privilégio de viajar com a Nanda para um lugar que chama o fim do mundo. Você crê ou não? Chama o fim do mundo. É no final do continente aqui da América do Sul, lá no final chama Ushuaia. Final do mundo. Eu me lembro de fazer um passeio. Tem passeio que parece que vem com carteirinha da FUNAI. Programa de índio, total. Me botaram num barco e a gente entrou naquele oceano gelado da Patagônia e falaram assim, vai lá para cima para dar um biscoito para gaviota, que fala gaviota em espanhol. Um gelo brutal, gente. Aquele negócio que corta a alma assim, batendo lá, e o povo tirando foto, nem disso e tal. Me chamou muita atenção um farol que tinha lá, que era um dos símbolos que vendia o souvenir de Ushuaia. O farol, a função dele é essa mesma função de referência. Se aquele farol não está de noite lambendo o horizonte com aquela luz, flap, 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 navios inteiros naufragam porque aquela luz não estava brilhando. Gente do seu trabalho está esperando para olhar para você e você, com a sua vida, você está cuidando dela, você ser padrão e sinalizar para a turma. Está ali uma referência. Vou olhar. Londres, aquele relógio Big Ben, não tem o Big Ben lá em Londres, aquele relógio? Pensa, porque uma coisa é alguém me perguntar, Carlitos, quantas horas? E eu falo, são 7h30. Está errado, né? Está errado. O culto começava às 8 horas, mas eu falo 7h30. Talvez eu influencie um pouco a gente. Se eu estou passando na rodoviária, e alguém me pergunta quantas horas, eu falo 7h30, e não era, eu atrapalhei uma pessoa. Mas pensa em Londres, o Big Ben, milhares de pessoas passando ao meu redor, ele é uma referência para a cidade, e olham e ele está atrasado. A cidade pode colapsar, para tudo. A vida do crente é como um enorme Big Ben. O motivo da gente ter cuidado da gente mesmo e ser padrão é porque, além de ser prioridade, porque Deus manda ser integridade, para você não ser um falso mascarado, é porque é referência. A turma está olhando para a sua vida para saber o que é ser crente. E por que esse negócio de crente ser padrão foi cair logo no jovem? Falaram aqui. Porque vocês são explosivamente fortes. Vocês são as cartas mais fortes que tem. Vocês têm mais capilaridade. O banco, por exemplo, a Caixa, a gente chama de um banco que tem alta capilaridade porque ele tem agências e pontos de atendimento em qualquer lugar. Navio entra na Amazônia para poder fazer. Jovem, esse negócio é igual pulga. Vocês estão em todos os lugares. Então, a melhor carta viva para usar, para ser referência, são vocês. Não despreza a sua mocidade. Não menospreza. Vocês tem jeito de vocês serem padrão. Vocês são referência. Se não pensar assim, vocês desanimam. Quando vê a próxima disciplina da igreja com você. Que o namoro esquentou, alguma coisa deu errado. Não é verdade? O lance da referência, eu me lembro sempre da história da Nanda, que eu falo que eu descobri o evangelho através da Nanda, e conto que ela é como naquela passagem dos 3 reis magos, que eles seguiram a estrela, e a estrela levou até Jesus. Eu chamo a Fernanda da minha estrelinha. Foi eu vendo o testemunho dela, que ela me levou até o pé de Jesus e não teve solução para mim. Eu me converti mesmo. Deus é bom. A estrela, essa referência, além dela brilhar, que é a gente brilhar o evangelho, ela é referência porque ela vai antes. É você que puxa a fila como referência no seu trabalho, é você que dá opinião de crente.
Se você não fala, ninguém fala. Não tem referência na escola, no trabalho, na sua casa, na igreja. Não tem. Se no meio dos crentes, aquilo que a gente falou no começo, que é ser padrão entre os fiéis, se no meio dos crentes você não é referência, talvez não vai ter outro crente que vai ser. E aí, às vezes, toda uma mocidade, toda uma igreja começa a sucumbir porque um jovem começou a tergiversar com coisa do mundo e vai deixando, e ele influencia outro, ninguém levanta, ninguém é referência, que brilhe vai antes, aí toda uma igreja pode rachar ou ter alguma coisa. Jovens, vamos nos tornar padrão. O convite de Deus me parece que é para ter um olhar minucioso sobre a minha e a sua vida. Não está tudo bem e você sabe disso. Não está bem. Não está bem. Se contar a história do que está acontecendo na minha e na sua vida, a gente vai ver que não está bom, só que dá para melhorar. A notícia veio hoje para chamar a gente para mudar. Hoje à tarde eu contava uma história que quero dividir com vocês, de uma viagem que eu fiz para a Amazônia, para visitar um missionário. E ele vivia lá, ele médico, vivia com a esposa e um filho. E era uma comunidade toda indígena, no meio da Amazônia, que os católicos evangelizaram no passado, então tinha um hospital católico, por isso que o missionário crente foi para lá, porque ele era médico, conseguimos entrar assim. E a escolinha que tinha era uma escolinha católica, que estava ensinando lá, além das coisas de escola, o catolicismo. O filho do missionário, o Samuca, ia para lá e assistia aula lá. Todo dia de manhã tinha oração, a reza. Um Pai Nosso e uma Ave Maria. Todas as vezes, na hora da Ave Maria, o Samuca não orava, não rezava. Até que um dia, um índiozinho viu o padrão dele, a referência que ele era, o testemunho daquele moleque, e perguntou: por que você não reza Ave Maria? Ele respondeu: porque eu sou diferente. É esse o convite hoje. Simples assim. Ser padrão é ser diferente do jeito da Bíblia, para deixar nego sem voz, sem assunto. Tem jeito. Se a Bíblia está chamando a gente para ser, porque tem jeito, não desanima. Nós vamos conseguir. Até o final do acampamento, que Deus nos dê muitas palavras para a gente animar e fazer o 2015 santo, diferente. Amém? Vamos orar? Ô Davi, vem cá orar para a gente.